Esse é o canal Somatize, eu sou a professora Edna e hoje eu vou resolver 4 questões da Consulplan. Um vídeo maiorzinho com 4 questões. Depois vocês me dizem se vai ficar cansativo, se é melhor um vídeo para cada questão. Depois comenta aqui embaixo, por favor. Então, a primeira delas é essa daqui, ó. Considere o paralelepípedo cujo volume é 30.000 centímetros cúbicos. Sabe-se que uma das arestas dessa caixa é 10 centímetros, valor que coincide com a diferença entre as outras duas arestas. Então, a aresta é essa linhazinha da caixa, né? É o comprimento, a largura, a altura, nós chamamos de aresta. Então, ele coloca que uma das arestas é 10, a outra ele coloca aqui x e a outra y, que é o comprimento e a largura, e ele fala que o volume da caixa é 30.000. O volume de uma caixa, né, de um paralelepípedo, é só multiplicar o comprimento, a largura e a altura. É só multiplicar essas 3 dimensões que a gente fala, né, as 3 arestas. Ele disse que esse volume é 30.000. Ok. Então, eu sei que se eu multiplicar esses 3 valores, eu tenho que achar 30.000. E ele coloca que a diferença entre as duas arestas vale também 10. Ó, sabe-se que o valor de uma das arestas é 10, valor que coincide com a diferença entre as outras duas arestas. Ou seja, uma vai ser 15 e a outra vai ser 25, ou seja, 10 a mais, né? Uma vai ser 6, a outra vai ser 16, 10 a mais. É isso que eu tenho que falar, né? É isso que eu tenho que entender. Essa diferença quer dizer que tem 10 centímetros a mais. Então, ó, eu já sei, o comprimento aqui, ó, tá como se fosse x, a largura tá como se fosse y, a altura é 10 e eu sei que isso tudo dá 30.000, porque ele já me falou do volume. Então, eu tenho que pensar nisso aqui, ó. Quais números eu posso colocar para x e para y, que quando eu multiplicar x vezes y vezes 10, isso vai dar 30.000. Bom, esse 10 aqui que está multiplicando, inclusive eu posso passar para o outro lado dividindo, que talvez fique mais fácil. Porque aí eu vou pensar assim, ó. X vezes y igual a 30.000 dividido por 10, tá? E aí eu posso simplesmente, ó, cortar um zero. Eu posso simplesmente, ó, cortar um zero. Então, eu vou falar que x vezes y é igual a 3.000. Então, eu tenho que pensar quais números eu consigo multiplicar que o produto deles seja 3.000. E o que ele disse lá em cima? Que a diferença seja igual a 10 unidades. Então, num concurso, isso aqui é mais ou menos um sistema, mas num concurso eu não ia pensar em sistema, eu ia pensar em tentativas mesmo, tá? Então, ó, vamos tentar quais seriam esses números. Por exemplo, eu preciso de multiplicar 2 números que dão 30.000, né? Então, não é tão difícil assim, porque a gente pode pensar em 30.000 não, 3.000. Então, a gente pode pensar em 30. Por exemplo, 5 vezes 6 é 30, 10 vezes 3 é 30, que mais? 15 vezes 2 é 30. Então, a gente não tem tanta possibilidade assim para pensar, né? Então, ó, deixa eu pensar aqui. 50 e 60. Ó, se eu faço 50 vezes 60, 5 vezes 6 é 30, tenho mais um zero daqui, mais um zero daqui, 30.000, ó, 3.000. Ok. A diferença entre eles é 10? Sim. Um é 60, o outro é 50, um é maior que o outro, 10. Então, ó, achei de cara quem que seria esse X e quem que seria esse Y. Ah, professora, mas não vale, você já sabia a resposta. Vamos tentar outro para vocês entenderem. Comentei com vocês que 15 vezes 2 também dá 30, né? Então, eu poderia ter pensado em 15 vezes 20 dava só 300. Então, eu poderia ter pensado em 150 vezes 20. Porque aí, ó, 15 vezes 2 dá 30, com mais um zero daqui, com mais um zero daqui, ó. 3.000. Só que 150 e 20 tem uma diferença de 10? Não, tem uma diferença bem maior, né? O que mais que eu falei? 30 e 10. Né? No caso aqui, eu vou colocar 30 e 100, né? Para dar 3.000, ó. 30 vezes 100 vai dar justamente esse 3.000, né? Que ó, são 3 zeros. Só que 30 e 100 tem uma diferença de 10?
Não, tem uma diferença de 70, né? O 100 é 70 unidades a mais que o 30. Então, tá vendo o que vocês poderiam pensar? Pensar, estabelecer números que multiplicados dão 30 mil, que a gente não tinha tantas opções, e que a diferença era igual a 10. Então, achamos. Nós temos o 60 e nós temos o 50. Essa questão pedia qual que é o valor da soma de x mais y. Então, se nós achamos que é 50 e 60, essa soma é igual a 110. Letra A. Fácil essa questão, não é? Diz aí para mim o que você achou. E vamos para a segunda. Essa segunda já tem um tempo que eu não vejo em prova, né? Confesso que eu não sei nem se está sendo estudado ainda na escola. Eu ainda não dou aula para o sexto ano, normalmente é no sexto ano, mas são os números romanos, tá? Mas não é nada difícil, né? Vamos lá, vamos relembrar. Ó, Kelly está lendo um livro que contém 345 páginas. Como pode ser representado esse número no sistema de numeração romano? Então, vamos relembrar algumas coisas. As letras romanas, ó, quando a gente coloca esse I, né? Isso equivale a 1. Depois nós tínhamos o V, que equivale a 5. Depois nós temos o X, que equivale a 10. Depois nós temos o L, que equivale a 50. Nós temos o 100, o C, que equivale a 100. D é igual a 500 e M é igual a 1000. Então, essas são as letras que a gente tinha que lembrar, os valores que a gente tinha que lembrar. Bom, eu tenho que lembrar também que a gente não pode colocar mais que uma letra 3 vezes seguidas. Por exemplo, se eu vou colocar 3, eu coloco 3 is, né? 3 pauzinhos. Se eu quero colocar 4, eu não vou colocar 4 pauzinhos. Eu tenho que pensar em 5 menos 1. O 4 é 5 menos 1. Então, como que a gente coloca? A gente coloca a unidade menor, o I, e depois a unidade maior, que no caso é o V, que representa 5. Então, aqui ó, eu tenho 1 e 5. Ou seja, I e V, isso representa 4. Para não confundir com 6, que o 6 eu pegaria 5 mais 1. Aí eu tenho o V e o I. Então, digamos assim, na ordem mais correta, né, da unidade maior para menor, a gente vai falar que é o número depois, né, vamos colocar assim. Então, seria 6. Então, isso eu tenho que relembrar. Então, para essa nossa questão aqui, ó, 345 eu tenho que escrever. Então, 300, C, C, C. Seriam essa letra C aqui, né? C, 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 que é 300, é 100 mais 100 mais 100. Então, ó, repare as alternativas. Todas começam assim. Ok. Depois, 40. O 40 é a mesma ideia. Ó, o X, ele representa 10. Mas eu não posso colocar 4x, né? 10 mais 10 mais 10 mais 10. Eu só posso colocar até 30, né? Então, o 40 eu não posso. O 40, como que eu vou ter que escrever? O 40 são 10 unidades a menos que o 50. Então, eu coloco a unidade menor junto com a unidade maior. Ou seja, seria X e L. L é 50, o X é 10. Então, é 50 menos 10, 40. Então, ó, seria XL. E depois vem o 5. O 5 é a letra V. Então, a nossa resposta seria isso aqui, ó. CCC XLV. Ó, vamos ver onde que tá. Aqui, ó, letra C, CCC XLV. Cuidado que a letra D tá LX. LX seria 60, né? A letra D seria 365. Analisando as outras, né? Aproveitar que já tá aqui. Aqui, ó, 301. L, esse 1L aqui não tem nem muita lógica, tá? Não tem o 1 grudado com a letra L, tá? Então, isso aqui nem tem como falar que número seria esse. Aqui na letra B, é 300, aí 50, L1, aí seria 4. L1 não. 1V seria 4. 354. Ou seja, em vez de 345, 354. Então, a letra A não dá para escrever, porque esse 1 do lado do L, isso não existe, tá? Tem que ser as unidades próximas. Aí, agora, do lado aqui do V, antes do V, aí sim, porque aí 1 e V representa 4. E o L representaria 50. Então, essa questão é a letra C, CCCXLV. É assim que nós escrevemos 345. Diz aí para mim se você lembrava disso, de números romanos, e vem para a questão 3.
A questão 3 já fala de eixo de simetria. É uma questão bem fácil, vai ser a mais fácil dessas 5 aqui, tá? Eixo de simetria é mais ou menos assim, por exemplo, se a gente pensar na gente. A gente considera, né, que a parte do nosso corpo do lado direito é igual à parte do nosso corpo do lado esquerdo, né? Vamos generalizar. Então, o eixo de simetria, por exemplo, seria uma reta que passava aqui cortando o nosso nariz, né? Cortando a metade do nosso corpo. Então, o eixo de simetria é uma reta que eu posso colocar ela em qualquer lugar, né? Por exemplo, num coração. Se eu traço uma reta aqui no coração, eu tenho metade de um coração para um lado, metade do coração para o outro. E eu tenho que colocar essa reta posicionada de forma que eu tenho como se fosse um espelho, né? Então, eu teria o espelho, seria essa reta, esse eixo de simetria. Para cá está a figura e para cá está exatamente a mesma coisa. Então, isso seria eixo de simetria. Então, essa questão, ó, tá falando qual das alternativas a seguir não possui eixo de simetria. Então, ó, essa aqui é bem fácil, ó. Vou mostrar para vocês aqui. Claro que a gente tem que saber aonde colocar o eixo de simetria, porque senão a gente não enxerga. E, por exemplo, a letra B. A letra B dá para colocar o eixo de simetria em vários lugares, tá? Deixa eu colocar aqui de outra cor. Ó, na letra B. Um possível lugar para o eixo de simetria seria esse aqui, ó. Por quê? O que está aqui, ó, na nossa direita, ficou igualzinho ao que está aqui na nossa esquerda. Isso seria um possível eixo de simetria. Outro eixo de simetria que eu poderia colocar é a mesma ideia, mas aqui, né, ó. Aí eu teria, ó, a parte de cima tá igualzinha à parte de baixo, certo? Seria um outro eixo de simetria. Ou eu poderia colocar na diagonal, inclusive. Ó, se eu traço uma reta aqui na diagonal, vê se vocês concordam. Essa parte que está para cá, ó, é igual a essa parte que está para cá. Ou seja, a letra B possui eixo de simetria, até mais de um. Vamos pensar na letra C. A letra C também tem um eixo de simetria. Olha aqui, ó, nós podemos colocar esse eixo de simetria aqui, ó. Vê se vocês concordam que colocando esse eixo aqui, ó, o que está virado para a direita é igual ao que está virado para a esquerda. Não é em qualquer posição que eu consigo colocar esse eixo igual na letra B, mas existe o eixo de simetria. Quando a gente pensa na letra D, eu também consigo achar um eixo de simetria. Olha aqui a letra D, aonde que a gente consegue encaixar esse eixo de simetria. Aqui, ó, vê se vocês concordam. Porque o que ficou para cima, ah lá, imagina isso aqui como espelho, ficou exatamente igual ao que ficou para baixo, né? Se eu coloco o eixo de simetria na vertical, eu não consigo ter essa igualdade, fica diferente, né? Então, não necessariamente o eixo da simetria fica na vertical. Agora, quando eu penso na letra A, eu não consigo ter esse eixo de simetria. Olha só, se eu coloco, por exemplo, esse eixo aqui, ó, eu até tenho a mesma figura, mas uma tá virada ao contrário, né, digamos assim, ó. Então, se eu coloco o eixo de simetria aqui, ó, eu não tenho a mesma figura como se fosse um espelho, né? Então, aqui não poderia ser. Se eu coloco o eixo de simetria para cá, por exemplo, ó, mesma coisa, eu não tenho a mesma figura. Então, vê se vocês conseguem perceber. Na número 1, na letra A, eu não consigo colocar um eixo de simetria, eu não consigo ter essa igualdade. Então, ele pergunta qual das alternativas a seguir não possui eixo de simetria. Letra A é a nossa resposta. Fácil essa, não é? Vamos para a quarta questão. A quarta questão é de regra de 3. Ó, em uma fábrica de munições de calibre 40, trabalham 60 funcionários e são fabricadas 1.200 unidades a cada 48 minutos. Quantas unidades dessa munição podem ser produzidas em 1 hora, caso sejam contratados mais 40 funcionários com a mesma produtividade? Então, vou fazer com a regra de 3 composta, né? Então, ó, 60 funcionários. Então, 60 funcionários. Eles fabricam 1.200 unidades, então 1.200 peças, a cada 48 minutos. Então, nosso tempo em minutos a cada 48 minutos. Quantas unidades dessa munição podem ser produzidas em 1 hora? Então, 1 hora eu tenho que lembrar que são, ó, 60 minutos. Não posso colocar um aqui porque senão fica parecendo que é 1 minuto. Tem que ser a mesma unidade. 48 minutos, 60 minutos. Caso sejam contratados mais 40 funcionários. Ou seja, tinha 60 funcionários e contratou mais 40. Então, ficaram 100 funcionários. E aí, quantas peças nós vamos produzir?
A regra de 3 composta, eu tenho que analisar se ela é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Como assim? Ó, por exemplo aqui, ó, funcionário e peça. Vou analisar de 2 em 2 com a coluna que tem o X. Então, aqui, de 60 funcionários, vão passar a fazer o trabalho 100 funcionários. Ou seja, teve um aumento de funcionários. Se eu tenho mais pessoas trabalhando, consequentemente, eu vou ter uma produção maior. Então, isso aqui, funcionários e peças, é diretamente proporcional, tá? E vamos pensar agora no tempo e na produtividade. Se eu trabalhar 48 minutos, eu faço 1.200 peças. Se eu trabalhar 60 minutos, será que eu faço mais peças ou menos peças? Mais, né? Ó, aumento o meu tempo de trabalho, com certeza eu aumento a minha produtividade. Então, eu também tenho uma grandeza diretamente proporcional. Como que eu faço a conta aqui agora? Bom, a gente vai fazer o seguinte: coloca a coluna do x, e aí coloca como uma fração, tá? Igual às outras duas colunas sendo multiplicadas. Então, 60 sobre 100 vezes 48 sobre 60. Bom, aí, o que a gente faz? Eu coloco na mesma ordem porque era diretamente proporcional. Se alguma delas fosse inversa, eu ia colocar na ordem inversa essa fração, tá? Agora, o que a gente faz? A gente vai multiplicar essas duas frações que estão aqui fora do x, colocar como se fosse uma só, para depois multiplicar cruzado. Ou seja, eu transformo a regra de 3 composta numa regra de 3 simples, tá? Então, aqui eu vou multiplicar 60 vezes 48 e 100 vezes 60. Só que eu posso simplificar para ganhar tempo. Na prova eu preciso disso. Toda vez que eu tenho multiplicação de fração e um número em cima, não necessariamente na mesma fração, um número em cima e um número embaixo são iguais ou múltiplos de algum mesmo número, eu posso simplificar por esse número. E aqui, ó, 60 e 60, eu divido por 60. Fica 1 e 1, já ganho tempo. 100 e 48, por exemplo, são números que dão para dividir por 4. Se eu perceber isso, eu divido por 4, eu vou ganhar tempo também. Ó, 48 dividido por 4 dá 12. O 100 dividido por 4 dá 25. Ah, Edna, não reparei isso. Vai dar errado? Não, não vai dar errado não, tá? Não precisa necessariamente simplificar antes, não. Bom, aí, fazendo a conta aqui agora, nós vamos ter, ó, 1.200 sobre x igual, ficou 1 vezes 12, 12, e embaixo 25 vezes 1, 25. Então, olha só, sem fazer a conta, a gente já consegue observar algum detalhe aqui nessa questão. A gente tem uma proporção que aqui eu tenho o número 12 e aqui eu tenho o número 1.200. Então, repare que esse número aqui, ó, é esse número aqui com 2 zeros a menos. Ou eu posso pensar que o 1.200 é o número que está na direita com 2 zeros a mais. Então, esse x vai fazer a mesma operação. Então, ele vai ser o quê? Esse número que está na direita com 2 zeros a mais. Ou seja, já achei o x, 2.500 unidades aqui, ó, letra D. Ah, Edna, eu não percebi isso não. Vamos fazer a conta? Vamos fazer a conta. Como que a gente faria a conta? Então, ó, a gente teria aqui, ó, multiplicar cruzado, x vezes 12, 12x, igual a 1.200 vezes 25. Tá vendo que ia dar bem mais trabalho? Ó, 1.200 vezes 25. 5 vezes 0, 0, 0. 5 vezes 2, 10, vai 1. 5 vezes 1, 5 e 6. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. 0, 0, 0. 10, vai 1, 3. Então, olha lá, deu 30.000. E aí, esse 30.000, ó, eu teria que dividir por 12, tá? E aí, nós acharíamos 2.500, que é o que a gente já comentou aqui. Então, dava para fazer sem ter reparado, né? Ou dava para enxergar a resposta certa. Tá? E essa foi a quarta e última questão desse vídeo, tá? Espero muito que você tenha gostado. Depois, comenta aqui embaixo se ficou muito cansativo ver um vídeo com mais questões assim, com essas 4 questões, ou não, se ficou legal, que aí eu vou decidindo como que eu faço daqui pra frente, tá ok? Muito obrigada por ficar até aqui e um beijo.